Olá, povo abençoado! Estamos aqui com mais um episódio do SarsaCast. Vou falar pra vocês, viu, Isa, que eu tava com saudade. Semana passada não teve, né, por conta dos nossos compromissos, meu e da Isa. E me dá uma saudadinha. Quando chega de terça, dia de gravação, eu falo, poxa vida. Porque aqui é muito bom, porque a gente escuta muitos testemunhos, muitas histórias edificantes. E a gente sai daqui cheio da presença do Espírito Santo. E aí dá saudade, sente falta. E hoje é um dia muito especial, nós estamos com uma amiga aqui muito especial, a pastora Milena, né? Uma convidada especial. E eu fico muito feliz também de conhecê-la pessoalmente, muito prazer. Seja bem-vinda ao SarsaCast, pastora. Lili, Isadora, né? Que alegria estar aqui, né? Nesse dia, poder compartilhar um pouquinho, né, dos feitos do Senhor, um pouquinho da minha história, um pouquinho daquilo que Deus tem construído nesse decorrer de anos, né? Que alegria estar aqui e o desejo do meu coração hoje é que o Senhor alcance muitas vidas. Eu sei que portas de lares, né, estão sendo abertas hoje para que chegue uma palavra, um testemunho, uma canção. E eu tenho certeza que a presença de Deus vai visitar muitos lares. A gente vai ter testemunhos também para contar a respeito de hoje. Verdade. E pastora, deixa eu te contar uma coisa. Esse podcast, ele é um propósito de Deus, né? Já sabe. De Turminha aí que me apoia muito. E eu gostaria de falar um pouquinho dessa turminha, né, Isa? Que são os nossos colaboradores. Agora a Isa vai comentar um pouquinho com Paz do Senhor, povo de Deus. Gente, eu tô muito feliz, né, Lili? Tava com muita saudade também. Mais um podcast. Vai se tremendo nos bastidores aqui. Deus já falou comigo, a pastora Milena orou. Deus falou muito com a gente. E a atmosfera aqui, a presença aqui, o clima aqui nos bastidores tá surreal. Eu creio que esse podcast vai ser muito edificante. Nós não podemos esquecer dos nossos colaboradores que está nos ajudando aqui nessa caminhada, SarsaCast. Temos aqui, gente, a Burguesinha Chique, Burguesinha Brechó Chique daqui da cidade de Marília, que só tem roupa boa, tem bolsa, sapato, tem tudo lá, gente, pra vocês. Date Agência, Date Studio aqui é o lugar onde a gente está fazendo o nosso podcast, é o espaço onde a gente está gravando, Date Studio, Date Agenda da nossa amiga Lua, e o espaço da Paula Porpeta, que faz um cabelo, ó, top. Isso aí. Então, claro que sozinha eu não ia conseguir, né? E esse pessoal aí comprou minha ideia e falou: não, vamos levantar esse podcast. E eu fico muito feliz que cada vez que vai os episódios acontecendo, eu escuto muitos testemunhos assim que também eu imagino que alcance muitas vidas e vai alcançar em nome de Jesus, mas sempre no mesmo dia alcança a minha, sabe? Às vezes é engraçado até porque às vezes é o que eu precisava ouvir naquele dia, sempre calha com algum episódio É verdade. que a gente grava. É muito bom. E o Espírito Santo, ele é pontual, né? Ele conhece as nossas necessidades, né? E ele usa mesmo pessoas na terra para vir com uma palavra certeira no nosso coração. E eu tenho certeza que esse dia também vai ser uma palavra nos nossos corações. Amém. Eu tô aqui super ansiosa esperando. Eu vim falando assim, meu Deus, hoje o senhor vai falar comigo através da pastora, porque cada episódio o senhor fala alguma coisa. Então, pastora, vamos conversar. Vai ser um episódio bem leve, bem gostoso pra gente conversar. E eu queria saber um pouquinho mais da sua vida. Eu sei que você canta, que você louva, né? Eu já ouvi, tem uma voz muito bonita, parabéns. E eu gostaria de saber mais um pouquinho da sua história, do seu ministério. Então conta pra gente como tudo começou, como foi. Começou, na verdade, eu sou de Lins, né? Sou natural de Lins. Me mudei para Marília. E aqui em Marília começou a minha história com Deus. Eu me converti aos 21 anos de idade, na Assembleia de Deus, 9 de julho, pastor Fábio. Também deixar um abração para ele, que contribuiu muito na minha história. E eu falo assim que um divisor de águas da minha vida foi o meu batismo com o Espírito Santo. Porque eu fiquei 4 dias embriagada com o poder de Deus. E eu trabalhava numa lanchonete, que era na avenida principal, na São Luís, no Bom Apetite. E eu até brinco que foi um tempo, assim, que foi engraçado, porque, assim, eu estava cheia da presença de Deus,
estava ali trabalhando, gerenciava essa lanchonete, e chegava um crente ali, e era poder de Deus, era língua estranha, era profecia. Por 4 dias. Por 4 dias. Bem, só que delícia. E o meu patrão não era cristão, né? O Mário, e ele falava assim, ó, vai para casa, na hora que passar, você volta. Mas não passava. E naquele ambiente, muitas palavras de Deus foram liberadas para minha vida. E hoje eu consigo entender que tudo começou ali também. Ali foi meu primeiro rebanho, porque naquele lugar eu fui a primeira pessoa a me converter. E ali muitas vidas, amigas de trabalho, também se converteram. Foi dentro desse período, houve um período de salvação, de muita graça de Deus, assim. E as pessoas vinham e falavam, ora por mim, né? E nesse período mesmo, de tanta presença de Deus, eu ia entregar um salgado, eu falava uma palavra normal, era 10 em mistério. Aí o Senhor agradecia as revelações, as profecias. Então foi assim um ambiente que eu falo assim que o Senhor operou de uma maneira gloriosa, sobrenatural, porque quando Deus decide fazer algo, para Deus não tem limites, não tem lugares, ele separa aquilo que ele quer, como ele quer fazer. Então, para mim, assim, eu falo que ali foi o início de tudo, né? Através do batismo com o Espírito Santo de Deus, foi um divisor de águas na minha vida e deu início a essa caminhada de fé, essa caminhada de intimidade com Deus, sabe? Porque ali tudo começou, eu falo. Eu não tinha planos de cantar, isso não estava no meu coração, nem de pastorear. Nunca tinha cantado. Não venho de uma família de músicos, nada disso, assim. Eu falo que tudo isso foi a mão de Deus mesmo. Deus estabeleceu um propósito e Deus começou, dentro desse período mesmo, dessa experiência com Deus, o Senhor começou a derramar os dons, né, de profecia, de revelação, e fazendo aquilo que estava no coração dele para a minha vida, né? Claro que comecei a cantar na igreja, não era nada afinada, tá, gente? Mas ali o Senhor foi trabalhando por causa do propósito que ele tinha na minha vida, sabe? Então ali começou um primeiro rebanho. Hoje eu tenho essa compreensão, na época não. A gente está ali incendiado do poder de Deus. Hoje eu tenho clareza, assim, que o Senhor colocou aquelas pessoas nas minhas mãos, sabe? Para pastorear, para orientar. E depois disso, Lili, nós começamos um trabalho também na minha casa, né? Era no fundo da minha casa, uma casa muito simples, né? A gente não tinha nem cobertura, os muros ali, tudo sem pintura, sem nada, mas nesse período aconteceu um avivamento muito grande aqui na nossa cidade, né? Então os jovens foram incendiados do poder de Deus e a gente queria, assim, realmente pregar a palavra, a gente queria externar aquilo que o Senhor tinha feito, né, no nosso coração. E ele começou um trabalho na minha casa, no fundo da minha casa, eu e mais alguns jovens da 9 de julho, e dali nasceu uma igreja. Olha que bem. Exatamente, que hoje é a igreja da minha mãe, né? Então ali eu falo assim, que ali foi uma escola, sabe? Pra gente, e a gente viveu assim um tempo que era tanto poder de Deus que acabava o culto, a gente não queria ir embora, o pessoal não queria ir embora. Às vezes a gente ficava até meia-noite e continuava, sabe? E muitas palavras daquele tempo que Deus liberou, eu vivi e tenho vivido na minha vida, né? Então eu tô contando um pouquinho aqui da minha história e nós também tivemos um trabalho também na Rádio Esperança, né? Também era um programa jovem. E ali eu e mais 2 amigos na época, o Paulinho e o Raoni, a gente fazia esse trabalho, era das 11 à meia-noite na Rádio Esperança, e a gente viu, assim, um manifestar da glória de Deus. A gente tinha alguns intercessores, alguns jovens interceder naquela época, sabe? Naquela época era cartas, né? Então, às vezes, o pessoal do presídio mandava uma carta, porque eles ouviam no presídio, sabe? E vinham ali muitos pedidos de oração também, às vezes pessoas que queriam tirar a vida. E ali a gente se levantava na intercessão, o pessoal já se levantava, e ali o Senhor começava a falar, dar livramento, quantos livramentos de morte, sabe? De pessoas que queriam tirar a vida. Então, como que é importante esse trabalho? Como é importante esse lugar? Às vezes a gente não faz ideia de onde o Senhor alcança, né? Sim, verdade. Dos livramentos que o Senhor dá mesmo. Então, a gente viu, assim, o Senhor trabalhar de uma forma tão linda, sabe? Muitos testemunhos que a gente viveu naquele tempo. Então, eu falo que tudo isso contribuiu muito, sabe? Hoje eu tenho essa clareza, né? Que o Senhor foi me passando por processos, por um treinamento dele, para aquilo que ele tinha, sabe? Então, todas as fases foram muito importantes. Hoje eu tenho essa compreensão, sabe? E como é importante a gente não pular as fases, sabe? A gente realmente... É isso que Deus tem para mim. 2 pessoas que eu preciso evangelizar. Então, que eu possa começar com essas 2 pessoas.
que o coração da gente não esteja no muito, porque se a gente não for fiel no pouco, Deus nunca vai colocar a gente no muito, né? Então, esse é um pouquinho da minha história. Não cantava, comecei a cantar na igreja. O Senhor foi trabalhando, liberando palavras, falando a respeito de composições. Jamais imaginei compor. Sério? E como foi a primeira vez, assim, que você compôs? A minha primeira composição foi dentro desse período, olha só, que interessante. Desse período que eu batizado com o Espírito Santo de Deus, eu estava em oração, porque nesse período também, como eu me converti, eu perdi muitos amigos. Então eu fiquei um tempo muito sozinha, mas isso era proposital de Deus, tá? A gente entende hoje que era Deus trabalhando, porque eu precisava realmente estreitar esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E numa madrugada eu me sentindo sozinha, muitos conflitos na minha alma, também algumas guerras sentimentais no meu coração, porque eu fiz algumas renúncias que eu precisei renunciar nessa área, até mesmo para ir para a presença de Deus. Então, eu deixei algumas coisas que o Senhor me pediu, e o Senhor me deu uma canção, ela chama Espírito Santo. E ali é um pouquinho dessa oração, dessa expressão do meu coração nessa oração. Então, a minha primeira composição foi em 2005. Não gravei na época, tá? Aí um amigo me ajudou com os arranjos na época, o Alexei. Ele me ajudou. E depois a minha segunda composição foi depois de 10 anos. Olha só. Foi em 2015. E num processo assim, ó. Deus tinha palavras na minha vida, promessas. Você vai gravar um CD. Na época era CD, né? Hoje é questão digital, né? Mas na época era tudo muito caro. Muito inviável. A gente olhava assim e falava, meu Deus, assim, como que eu vou gravar um CD com 10 faixas? Era tudo muito difícil naquela época. Ainda mais uma cantora independente, alguém que não tem uma gravadora. Mas tinha uma palavra liberada da parte de Deus. E eu me lembro que eu estava em Tupã. E nesse período foi um período de crise mesmo, sabe? Que eu saí para a rua, lá em Tupã, e eu fiz uma oração no meio da rua, chorando sozinha. E eu falei, Deus, eu não tenho dinheiro, eu não tenho hoje o recurso, eu tenho uma palavra. O Senhor pode mudar a minha história, o Senhor pode preparar esse dinheiro se estiver no teu coração esse propósito. E ali fiz a minha oração, ali no meio da rua, chorando. Foi uma oração simples, objetiva, mas eu rasguei meu coração diante do Senhor naquele dia. E interessante que eu parei em frente a um estúdio de gravação, em Tupã. Olha só, andando na rua, num sol quente, gente. Vocês imaginam? E eu parei em frente desse estúdio e eu tinha ido há 1 ano e meio atrás. Eu nem sabia, porque minha sogra mora em Tupã. E nessa época o meu esposo estava trabalhando lá, cobrindo, né, uma pessoa lá num banco. E aí eu fui parar em frente a esse estúdio. Tava a mãe dele, saiu, me reconheceu. Eu fui conversar com o filho dela, que era o produtor na época. E eu falei assim para ele, ó, pela fé, faz um orçamento para mim. De quanto fica um CD, né? Peguei aquele orçamento, fui embora e comecei a orar em cima desse orçamento, porque eu não tinha o dinheiro. E aí, nesse período, que eu também estava afastada do meu trabalho, trabalhava numa empresa, Deus usou 2 pessoas para falar comigo. A primeira pessoa que o Senhor usou falou assim, ó, o Senhor vai fechar a porta de uma empresa. E é o Senhor. E aí eu fui ligar para uma irmã, a irmã Meire, que ela mora hoje ali próximo do Rio de Janeiro, Guaratinguetá, se eu não me engano. E ela foi boca de Deus para dizer assim, olha, o Senhor vai colocar nas suas mãos uma quantia, e essa quantia vai realizar uma promessa de Deus na sua vida. Meu Deus, forte, hein? Foi muito forte. E aí, Lili, o que aconteceu? 1 semana e meia depois dessa oração, do que Deus falou, eu voltei para o meu trabalho, eu estava afastada, eu voltei para essa empresa, e quando eu retornei, o Senhor começou a falar ao meu coração, olha, seu tempo já deu, é um tempo de transição, o que você tinha para fazer aqui, você fez. Eu quero abrir um pouquinho aqui, porque é muito testemunho, tá? Mas nesse lugar que eu trabalhei 9 anos. E esse lugar eu falo também que foi uma escola para mim. Por quê? Porque eu fazia no vestiário campanhas de oração, então muitas mulheres foram alcançadas. Aí quando o Senhor cumpriu uma promessa de eu subir, eu trabalhava na produção e eu fui para a garantia da qualidade, era uma promessa de Deus. E o que acontece? Eu não tinha faculdade, mas eu tinha uma palavra liberada. O Senhor me colocou porque tinha uma promessa que o Senhor me colocaria para levar o evangelho. Então eu sabia da minha missão, eu sabia que, por mais que era o meu ganha-pão, mas que o propósito principal era a palavra de Deus. E o Senhor deixou muito claro, olha,
você vai pregar para pessoas da empresa, pessoas, até chefes, até pessoas assim grandes, eu vou te colocar no meio deles para poder levar a minha palavra. Então, eu comecei ali a fazer as campanhas de oração no vestiário. Hoje eu vou abrir um pouquinho do meu coração aqui. E eu comecei, e ali o Senhor começou um trabalhar lindo com mulheres de salvação. Muitas pessoas se renderam a Cristo. Aí, o que aconteceu? Eu fui desligada. Aí você pensa assim, nossa, mas o Senhor não tinha uma promessa, né? Mas aquela irmã falou, né? Exato. Fechar uma porta. Mas não era ainda nesse tempo, tá? Ah. É que eu dei uma antecipada aqui. E aí, o que aconteceu? 3 meses depois desse episódio, eu já estava num outro lugar, fui trabalhar. Olha só como que Deus faz, porque quando a palavra dele, ele move os céus e terra, né? Para fazer se cumprir. Eu trabalhei numa outra loja, porque Deus tinha um propósito. No início da minha conversão, o Senhor disse que eu ia orar para uma pessoa que estava com câncer e Deus ia curar. E foi nesse ambiente dessa loja que eu evangelizava uma senhora e o cunhado dela estava em fase terminal e eu entendi que era para orar por ele no hospital e ele foi curado. Meu Deus. Forte. E assim, foi algo assim que quando eu conto hoje, eu falo assim, não tem como não sentir a presença de Deus. Não. Porque a presença de Deus entrou naquele quarto, naquele hospital da Santa Casa, e ele foi curado. Um câncer no intestino, e o médico já tinha desenganado. Eu vi uma pessoa totalmente, assim, debilitada, muito, assim, diante dos meus olhos, parecia até uma pessoa mais de idade. E quando o Senhor fez a obra, e eu vi ele novamente, eu falei, meu Deus, o Senhor restaura mesmo, porque era uma pessoa muito jovem. Nossa, Deus. E quando aconteceu isso, o que aconteceu? O Senhor falou comigo, agora você volta para essa empresa. Eu estava subindo a São Luís, o Senhor falou comigo, essa empresa vai te ligar hoje. E quando eu cheguei na ótica da minha amiga, porque naquela época não era como hoje, né? O celular, era telefone fixo. E aí eles te deixavam uma referência. Quando eu cheguei na ótica dela, ela falou assim, amiga, você não sabe quem acabou de me ligar atrás de você, a tal empresa. Meu Deus. Eu voltei para a empresa. Meu Deus. E era só para sair por causa desse propósito. Olha como que Deus faz as coisas. Voltei para essa empresa e aí o Senhor começou a trabalhar, porque Deus tinha uma promessa que eu pregaria o evangelho para muitas pessoas ali dentro, né? E aí, sem faculdade, sem nada, o Senhor me colocou na garantia da qualidade. E ali, eu vou contar hoje, eu vou abrir um pouquinho do meu coração, porque eu creio que Deus tem um destino hoje, Deus tem um propósito. Nesse lugar eu tinha uma sala de oração, e era uma sala de biscoito. E o Senhor falou, você vai separar essa salinha aqui, porque aqui vai ser o meu altar, aqui eu vou poder falar com muita gente. Então ali eu tinha uma salinha, e por aquela sala passou N pessoas. Né? Muita gente que recebeu uma palavra de Deus, uma oração, e que hoje tem tantos testemunhos para contar do que Deus fez, sabe? E às vezes que eu não podia falar alguma coisa, o Senhor falava, escreve num papel e deixa na mesa. Então, assim, ali foi uma escola para mim. Eu falo que ali deu continuidade para entender hoje sobre o chamado pastoral, né? Sim. Eu estava me treinando naquele tempo. Muitas pessoas. Muita gente de fora do país, tem muitos testemunhos, assim. E eu quero falar algo também, como é importante a gente entender que no lugar que Deus nos coloca, né? Porque Deus nos coloca cada um num ambiente, num lugar, por um propósito. Como é importante a gente entender que Deus ele nos dá estratégia para levar a palavra dele. Quer dizer, a gente fala assim, ai, que difícil, como que eu vou chegar no coração dessa pessoa, né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele é certeiro, ele é pontual, ele sabe como alcançar. Sim. Então, assim, esse é um pouquinho da minha história, né? Nossa, que história um pouquinho. Sobrenatural, diariamente. E aí, vamos lá. E aí, o que aconteceu? Essa irmã falou, né, a respeito que eu ia ser desligada. Eu fiquei 9 anos depois quando eu voltei. E quando eu retornei, depois dessa oração, 1 semana e meia, né, que eu voltei, o Senhor falou até comigo o dia que eu ia ser desligada. Então, eu sabia exatamente o dia. Falei pro meu esposo, amor, vai ser hoje, já se prepara aí, né? E aí eu fui realmente desligada. E ali 2 dias depois que eu fui desligada, estava na casa da minha mãe, e a hora que eu fui sentar no sofá, assim, o Senhor falou comigo, você tá grávida. Desce na farmácia e compra um exame. Aí veio a segunda vez a voz. A gente já sabe que Deus veio a segunda vez, a gente já sabe, né? Você tá grávida.
desce na farmácia e compra o exame. Eu obedeci, comprei, fiz o exame, estava grávida da minha filha Stephanie. Porque eu imaginei na minha cabeça, porque a gente tem essas coisas, né? Como que Deus vai agir? Como que Deus vai operar? Porque Deus libera uma palavra, né? E eu pensei assim, eu vou pegar esse dinheiro do acerto e vou gravar o CD. Sim. Não daria na época. Porque tinha outras contas e responsabilidades de mulher casada, família. A gente tinha usado o fundo de garantia, a gente tinha comprado uma casa na época. E aí o que aconteceu? Eu estava grávida, não sabia. Foi desse dinheiro, da indenização da minha filha, que eu gravei o CD. Então, quando Deus libera uma palavra, eu quero ressaltar aqui. Para quem está nos assistindo hoje, vai ouvir, vai assistir esse podcast. Quando Deus libera uma palavra para o nosso coração, Ele sabe o caminho que Ele vai usar. Ele sabe como vai chegar até as suas mãos aquilo que Ele mesmo saiu da boca dele. E Jeremias fala, né? Fala assim, Jeremias ali, Senhor falando com Jeremias, Jeremias, o que é que vês? Ele diz, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor diz para ele, vistes bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Eu quero declarar nessa tarde, você que nos assiste, para Deus não há nada impossível, né? Porque a gente acha que é muito grandiosa a palavra, a promessa, né? E a gente se põe nesse lugar. Ai, meu Deus, isso vai acontecer mesmo? Se saiu da boca de Deus para a tua vida, eu quero aqui reafirmar para você. Deus é poderoso para cumprir sobre a tua vida, porque Ele cumpriu na minha. Em nome de Jesus. Eu creio nisso. Recebe essa palavra. Porque eu sei que você canta, eu sei que você é uma levita do Senhor, né? Deus tem feito coisas grandes na sua vida. Eu quero te abençoar também. Com a unção que o Senhor derramou sobre a minha vida, né? Sobre aquilo que Deus tem feito. Que Deus possa mesmo te levar mesmo aos quatro cantos dessa nação, sabe? Como uma boca profética. Deus está levantando uma nova geração. E a gente vai passar esse bastão para vocês, sabe? Então, é importante que vocês mesmo entendam o propósito de vocês e sejam mesmo, sabe, um canal de Deus. E eu quero te abençoar nesse dia. Que venham muitas composições, que venham empresários, sabe? Que Deus levante pessoas para ser um suporte, sabe, no teu ministério, que vai manter o teu ministério, porque eu sei que o Senhor vai te levar longe. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, me conta uma coisa. Teve um louvor em especial, que foi na época da pandemia. Sim, não vai passar. Eu fiquei, assim, curiosa para entender melhor como foi. Você, até o clipe estava na cidade, no centro, ali, tudo fechado. Isso. Eu tô louca para assistir até, porque eu fiquei curiosa. Falei, nossa, até comentei, falei, imagina, parece uma cidade fantasma, né? Verdade. Deve ter sido, por esse cenário, deve ter sido até mais forte. Foi Imagina o louvor, né, a letra. E eu falo assim, ver esse cenário, porque foi muito difícil para todo mundo, né, a pandemia. Foi muito triste, muito forte tudo que aconteceu, um desafio. E imagina um louvor nesse tipo de cenário, com tudo fechado, as lojas fechadas, tudo. Deve ter sido muito bonito esse clipe. Eu tô louca para assistir. E esse... Não! Eu tô curiosa também. Então, depois que acabar o podcast, Eu vou vamos assistir. lá, Não, eu tô YouTube, curiosa, hein? eu quero ver tudo pode fechar e não vamos lá. Como já me que é? sigam lá no Conta. YouTube, né? Sim, a gente Milena seguindo. Carmona. Isso eu já tô seguindo. O clipe vai passar. Então, essa canção, na verdade, ela não é minha, tá? A composição não é minha, é da Cris Oliver, uma excelente compositora. Eu tenho 2 canções, na verdade, 3 canções que são dela. E essa canção, primeiro, ela veio pra mim, né? Eu tinha uma guerra pessoal minha, já se estendia há muitos anos. Eu estava em oração, né, por essa guerra, e um dia a gente estava indo para o monte. A gente fala monte aqui, mas é uma árvore, que eu contei um pouquinho da história para você, né? A gente tinha uma árvore de oração. E ali a gente foi com um propósito, eu tinha na época um trabalho com as mulheres, né? E ali eu fui também, coloquei um propósito pessoal junto com as irmãs, que foi em oração, e era a respeito dessa guerra específica, né? E o Senhor trouxe essa canção, Vai Passar, e quando eu ouvi, ela ministrou meu coração. Ela foi um bálsamo pro meu coração, sabe? E o Senhor ministrou muito ao meu coração através dela. E lá na árvore, o Senhor trouxe uma resposta também daquilo que eu tinha orado a respeito dessa guerra. Então, assim, eu falo que eu não imaginava na época que Deus ia fazer através dela, né? Porque eu pensei no momento, é para mim, é uma ministração para mim, né? Deus está falando comigo. Mas o Senhor tinha algo maior, porque veio a questão da pandemia, o Senhor falou conosco lá na árvore, a respeito da pandemia, do que ia acontecer. A gente não fazia ideia da proporção, né? Mas o Senhor
ali nos pontuou acerca, né, trouxe palavras acerca da pandemia, até para nos preparar um pouquinho. E quando eu lancei essa canção, não tinha começado a pandemia ainda, mas o clipe já tinha começado a pandemia. Então hoje eu entendo que Deus trouxe como realmente uma porção de esperança, sabe? Um Sim. momento de dor, um momento tão difícil, sabe? De escassez, de percas, de luto, que pessoas passaram por esse momento da separação, né? De várias, como dizer assim, de várias formas, né? Alguns passaram pelo luto, né? Perderam E pessoas. por não poder estar Exato. perto, E o né? luto vivo, porque você não pode estar Uhum. perto, né? Sim. Então, assim, eu entendo hoje que Deus trouxe como uma resposta para aquele tempo, sabe? Sabe, uma palavra profética, uma canção profética. E olha que interessante, Lili, nós gravamos no Comércio, depois lá no Girassol, em Ocalçu, né? E o que aconteceu? Aqui em Marília, quando foi um belo dia, começou a sair nas redes sociais, nas páginas de Marília. Ah, E de repente eu tô indo pra Tupã, na casa da minha sogra, e eu comecei a ver lá assim o clipe, o Senhor alcançando muitos corações aqui na região e saindo em várias páginas, e o pessoal compartilhando, e o pessoal tipo comentando, essa canção me alcançou, como o Senhor falou comigo, sabe? Então, Deus fez algo que eu nem imaginava, não estava nos meus planos, sabe? sim. Porque a gente gravou mesmo debaixo de um propósito, sabe? Para que Deus pudesse alcançar corações e ali o Senhor começou a fazer uma obra linda aqui na nossa cidade, na região, saiu em jornais, tem jornais físicos também, sabe? Então eu vejo assim que Deus ele vai no futuro, ele conhece tudo, né? Que nem você falou agora do clipe do Girassol. É. Eu sei que tem um testemunho por Tem. trás disso também. Conta pra gente como que foi gravar esse clipe lá no campo, né, de Girassóis. Sim. Você estava contando um pouquinho aqui nos Nos bastidores. bastidores, né? Então, porque na época que eu fui gravar o clipe, eu não tinha o dinheiro, né, para poder gravar. E uma amiga minha, uma pastora, me ligou para orar pela vida dela. E depois ela foi um canal de Deus na minha vida e falou assim: ó, Deus me mostra um projeto. E o Senhor manda você profetizar tudo o que você precisa, cada detalhe, porque o Senhor vai prover. E detalhe, vai te dar um sinal ainda hoje. O Senhor falou isso. Eu estava na pia da minha casa e eu comecei a profetizar e falar: Deus, eu preciso de roupa, eu preciso de um filmmaker, eu preciso de um fotógrafo. E comecei a detalhar para o Senhor o que eu precisava. E tinha algo no meu coração de eu gravar numa plantação de girassol. Mas aqui em Marília eu nunca tinha visto nada de verdade. E quando eu abri o Facebook, a notícia oficial do Facebook era as plantações de girassóis. Meu Deus. E ali foi sinal e foi resposta para minha vida, porque eu Que vi tremendo. Deus movendo, sabe? E ali, naquele dia mesmo, eu já comecei, liguei para uma amiga, ela te abençoou com a maquiagem, com o cabelo. Liguei para o filmmaker sem ter o dinheiro, liguei para o fotógrafo, deixei Deus tudo foi certo. providenciando. Bem, E Deus proveu tudo, né? Que estava no coração dele. sim. Amém? Olha só, eu falo, é tão gostoso ouvir esses testemunhos, né? É muito edificante, porque você às vezes tá meio desanimado, ou pensa assim, Verdade. ai, será que Deus tá muito em silêncio comigo? Não tá Deus tá me agindo? vendo? Será que tá me vendo? Tô aqui, pai. Nada mais aconteceu, não tô vendo nenhum sobrenatural. E aí você escuta isso e fala, não, Deus faz. Anima, né? É. Edifica. Sim, faz e a gente tem que ter fé e tem que ter esperança, porque ele ainda faz milagres. Tem pessoas que vivem o sobrenatural, né? Como eu já vivi, como você já viveu, como a Isa provavelmente já deve ter vivido, em algum momento aí que você fala, nossa, eu falo assim, o sobrenatural, eu falo, só Deus mesmo, né? Que todos os nossos recursos humanos se Sim, esgotam, né? E você fala, exatamente. só Deus pode fazer isso. E é uma coisa até meio viciante, né? Você fala, "Ah, eu quero viver de novo, quero viver de novo. Não por ter as coisas, não isso. Sim. Mas às vezes até por um exemplo, por exemplo, eu tô. Já aconteceu comigo, né? De eu estar assim em algum lugar, dentro do carro, no Uber, em algum lugar, e Deus falar comigo pra eu falar algo pra alguém. E aquilo na hora a pessoa tocar e chorar. E eu ser boca de Deus naquele momento, e eu falo assim, não, é um viver sobrenatural ali, né? Então, assim, e é gostoso, porque aí você fala, faz de novo, eu quero sentir isso de novo. E também não só por isso, né? Tem também a parte de projetos, de Sim. igual você contou, testemunhos. E falar, eu quero viver isso de novo, eu quero sentir que Deus. Porque assim, é ruim. Experiências, né? Experiências, porque é ruim quando você tem em mente um projeto.
que até então Deus tá em silêncio. Aí você fica, então não era de Deus, daí é coisa da minha carne. Aí você fala, Deus, usa alguém pra confirmar pra mim. Então aí você não sabe se é de Deus, se é da tua cabeça, de onde você tirou isso. E é gostoso quando aí Deus vai lá e confirma e fala. Muito bom, nossa. É muito bom viver isso, né? Você sabe que você está falando algo, assim, eu quero até compartilhar algo também, porque tem muito a ver, até com o nome, né? SarsaCast, né? Sim. E eu tenho uma canção que o Senhor me deu que chama Sarsa. Olha isso. E enquanto você falava, o Senhor ministrava ao meu coração. Quando o Senhor me deu essa canção, que foi bem na pandemia, 2021, eu estava exatamente nesse lugar. Eu falo que é uma crise boa, tá? Que eu falava assim, Deus, eu já vivi tantas experiências com o Senhor, mas a minha alma, o meu espírito deseja viver coisas novas, sabe? Sim. Então eu estava nessa crise boa mesmo, que hoje eu vejo que o Espírito Santo de Deus, ele mesmo faz isso com a gente. Sim. Ele cria isso mesmo dentro da gente. Exatamente. Pra gente não ficar estagnado naquele lugar e nem viver de coisas passadas, porque Deus, ele é uma fonte inesgotável, ele não para. Deus não para de trabalhar, Deus não para nunca. E eu estava na minha casa, à tarde, estava em oração, tinha muitas palavras de Deus liberada, falando, olha, eu ia nos cultos, o Senhor levantava um profeta, um pastor, e falava assim, ó, o Senhor vai te dar composições novas. E eu fiquei, se eu não me engano, 2015, eu fiquei 6 anos sem compor depois. Eu fiquei de 2015 até 2021. E todo mundo falando que Deus... E Deus levantando o profeta e falando, deixa um caderninho do lado, né? Vinha, né, as direções. O Senhor vai derramar, o Senhor vai te dar canções autorais. E foi dentro desse processo que eu não estava vendo, mas no meu útero espiritual Deus estava gerando já canções novas. Eu estava na minha casa, um dia tarde comum, porque Deus vem em dias comuns. Às vezes a gente cria tantas expectativas e Deus, ele vem em dias comuns que a gente não espera. Às vezes lavando a louça. Exato, na pia, onde Deus fala muito na pia comigo também. Eu estava ali em oração, eu fui visitada pela presença de Deus. Assim, foi algo sobrenatural. O Senhor trazia o meu batismo com o Espírito Santo naquele tempo, e o Senhor começou a me visitar. O Senhor falava assim, vai na minha palavra, no livro de Êxodo 3, que fala sobre a sarça. Eu vou falar contigo e eu vou te dar uma canção. E enquanto o Senhor começou a ministrar o meu coração, o Senhor começou a me dar a letra dessa canção. E eu sempre falo sobre isso, por quê? Porque eu falo que a canção Sarsa, ela é especial para mim, porque ela foi a abertura desse novo tempo, das promessas de Deus que o Senhor começou a fazer, sabe? Ela é uma oração minha também, depois você ouve. Não, né? mas a gente quer dar uma palhinha. Nós vamos cantar. Então, assim, ela foi muito especial porque dessa canção, Deus começou a gerar outras canções, sabe? E vieram muitas canções depois dessa. Não perde nenhuma. Então, essa canção ela foi muito especial para mim, assim. O pessoal da minha igreja sabe que eu canto bastante ela, né? Porque é uma canção também que fala muito ao meu coração e ela é especial por isso. Por quê? Porque Deus tira a gente desse lugar do conforto, né? Porque senão a gente pensa assim, eu já vivi tanta coisa. Mas Deus, ele é novidade. Eu falo que a minha vida com Deus eu vivo um milagre todo dia. Por quê? Eu não vejo só Deus nas coisas grandes. Sim. Eu vejo o Senhor nas coisas pequenas. Igual eu comentei, né? Né? Você viver assim de, às vezes, você encontrar com alguém, ou às vezes, né? Fala assim, Senhor, eu precisava de uma resposta para tal coisinha. A pessoa às vezes comentada nada. Fala, nossa, é a resposta, de Deus. Então, essas coisinhas pequenas, assim. Às vezes um desejo de comer algo, muito grande, não é? Às vezes um desejo de comer algo, e aí você pensa e a pessoa traz, não é? Ontem, é um cuidado de Deus. Cuidado. Ontem aconteceu até um fato comigo, né? Que eu falo assim, hoje eu compreendo porque viver com Deus é sobre isso, sabe? Eu falo que tem coisas que a gente vai caminhando com o Senhor, a gente não vai nem precisar orar. Por quê? Ele é um pai, ele vai vir mesmo para dizer assim, tô aqui, filha, eu te conheço, eu conheço o que você precisa, o que você deseja. Às vezes para alguém é uma coisa pequena, mas quando é pra gente, a gente sabe que tá aqui dentro da gente, e Deus vem assim como um pai que mima a gente, e fala assim, aqui, ó. Muito bom. Eu sou não animada, não é gostoso demais? E ontem tinha um fato, porque ontem a gente tinha culto das mulheres, e eu tinha ganho uma saia no meu aniversário, e eu tinha entrado numa loja para trocar um presente, acabei pegando uma calça, mas eu queria uma saia também. E Deus não trouxe a saia para mim? Deus trouxe. Só que eu tava ontem, falei,
Senhora, culto das mulheres, tal. E eu tenho a saia, tudo, mas assim, as minhas sandálias são muito altas, às vezes cansa o pé de estar ali muito de pé e tal. E pensando, eu não tenho nenhuma sandália para combinar com essa saia. Daqui a pouco a minha irmã me manda uma mensagem, estava na casa da minha mãe, e falou assim, ó, olha que a sua mãe separou para você. E me mandou a foto. Era uma sandália que dava certinho com a saia e num saltinho baixinho. Meu Deus. Talvez para alguém é coincidência. A gente caminha com Deus, a gente sabe que é Deus. Sim. Né? A Não, gente não entende, dá pra né? ser coincidência. A gente entende que é a mão de Deus e a gente entende que é o cuidado dele. E, assim, igual você falou, esses pequenos cuidados que você sente, aí já né, enche teu coração e fala assim, ai, meu pai tá aqui. Que gostoso. É muito Ai, bom, Senhor. muito bom. Gente, eu fico pensando, essas pessoas que não vivem isso, que não conhecem, sabe? E eu quando, toda oportunidade que eu tenho, eu falo, aí você conhece Jesus? Jesus fez tanta coisa na minha vida, aí eu começo, E a gente quer que as pessoas sejam casadas, porque a gente está vivendo, porque é falo tão assim, nossa, maravilhoso, né? Você tem que conhecer o Senhor que eu sirvo, né, Isa? Tipo, nossa, como que você consegue viver sem ele? Eu não consigo. Eu fico pensando, impossível, essas né? pessoas, ainda mais quando acontecem esses cuidados assim, aí eu fico pensando, nossa, que pena, né? Essas pessoas que não têm isso. Verdade. Triste, porque é muito bom, né? E quem já provou de Deus não vive mais sem Quem ele, já né? pisou no santo. Exato, veio essa canção agora. Muito bom demais. Veio essa canção. Eu quero ouvir você louvando Sarsa. Eu também. Sarsa, o refrão? Pode ser. Não, pode entrar. Vamos lá. O teu fogo que queima, incendeia tudo aqui dentro de mim, totalmente eu dependente. Oh, vem e usa-me. Oh, vem e usa-me, Senhor. Aleluia. Beijo, voz linda. Amém. Muita voz. Tem uma ministração tão linda nessa canção também, que está dentro, né, do contexto bíblico mesmo. Qual seria o contexto? É em Êxodo 3, né, que fala, Deus falando com Moisés, né? E é interessante, Lili, não tem como a gente não contar os testemunhos, né? Não, conta porque eu tô assim, tô só tentando, qual que é o momento que vai, eu tô aqui, pai, ainda esperando a minha resposta. Vai falando, que eu tô só, Eita Deus, eu eu tô só assim, ó, só absorvendo, tô pegando pra mim. Quando eu li essa palavra, Deus ministrou algo ao meu coração também. Que esse encontro, quem promoveu, foi o próprio Deus com Moisés, né? Deus foi até o deserto, né? Usou a sarça ardente de uma maneira, né? Para ele simbolizar a presença dele também, atrair Moisés, né? E quando o Senhor falou isso comigo, o Senhor falou assim, filha, e assim também eu faço na sua vida. Hoje também, eu dou um start, eu começo uma coisa nova. Então, hoje eu estou gerando algo em você, porque também eu estou fazendo algo no teu espírito, sabe? Então, Deus, ele faz isso mesmo, né? Porque eu falo assim, que Deus, ele libera projetos, ele libera promessas na nossa vida, né? E primeiro começa em nós, né? Para depois ser derramado para outras pessoas, né? Então, ali o Senhor me visitou, ali o Senhor derramou aquilo que ele tinha, sabe? E hoje eu vejo essa canção alcançando tantas pessoas, sabe? Meu coração se alegra e o desejo do meu coração mesmo é que a presença de Deus visite mesmo, encha, sabe? Jovens, crianças, adultos, idosos, sabe? Que o Senhor faça essa boa obra, como ele tem feito. Não, e quando ele faz, né, realiza algum projeto que ele coloca no nosso coração, sempre é por conta de algum propósito. Verdade. Enfim, ontem eu tive uma prova disso. Eu nem ia comentar aqui, mas já vou falar. Mas Deus mandou e eu vou falar. Deixa eu falar agora. Não, é que assim, como eu estava comentando com você, né? Vim para Marília, tal, abri a burguesia. E ontem eu tive um testemunho de uma pessoa que voltou para Jesus através do primeiro culto da burguesinha de 1 ano de loja. Meu Deus, Então, que coisa as meninas, linda. porque elas que participaram e ajudaram muito esse culto acontecer. E é uma pessoa próxima até da gente, e foi muito emocionante quando ele me contou, porque ele tinha tudo para não voltar para Jesus. Ele tinha um histórico ali familiar com o pai, com a família,
que tinha tudo para que ele fosse para outro caminho, assim, muito desestruturado, tudo mais. O pai judiou muito dele, maltratou muito ele, tentou matar ele, a mãe. E até Eu a fiquei paternidade com impressionada. Deus, né? Eu fiquei impressionada até no momento que ele falou isso, foi muito forte. Ele me contou detalhes, assim, como foi que tentou matar ele e a mãe. Detalhe, o pai era pastor, tá? Meu Deus. Aí a ferida abre mais, né? Opa, é complicado. Então, assim, e isso já quando ele era mais novinho, muitos anos atrás, a gente nem é daqui de Marília, então, enfim. E aí ele se afastou, porque, imagina, pensou que aí ele se afastou porque ele não suportava a igreja. Pô, meu pai é pastor, tentou me matar minha mãe, então tem alguma coisa errada dentro da igreja, Sim. concorda? Olha como o inimigo é, né? E, e aí ele se afastou por muitos anos, né? Então, assim, usou coisas erradas, enfim, se afastou, bebia, Foi mas buscar refúgio em outros foi. lugares, né? Uma fuga, né? E eu acho que não pensava tão cedo em voltar para a igreja, porque tinha esse negócio que impedia de voltar pelo fato dele ver a imagem do pai, né? Porque ele era de dentro da igreja e fez isso. Aí vim para. Aí, não, eu sou daqui, né? Não conhecia, vim para Marília. Então, ó, Deus me tirou de uma cidade que é 400 quilômetros daqui. Vim para Marília, abri a loja. Quando fez um ano de loja, antes de fazer um ano, meses antes, Deus colocou no meu coração esse culto, né? Aí, de novo, fui para uma equipe melhor de Marília que tem. Eita Falei, Deus. quem vai abraçar comigo isso aqui? Aí abraçaram e rolou, né? Aconteceu esse culto. Foi dia 7 de outubro do ano passado. Esse ano também teve o segundo, 7 de outubro também. E essa pessoa foi porque é esposo de uma funcionária da loja. E ele Meu foi. Deus. No que ele foi, ali naquele culto de um ano, o Senhor, assim, falou com ele de uma forma sobrenatural, que ele se rasgou ali, ele se entregou. E a Glória a Deus. partir daquele dia, ele começou a ficar tão firme na igreja, que aí ele encontrou uma igreja para ele aqui, tudo mais, né? Ele começou a ficar tão firme na igreja, que hoje, assim, tá. Nossa, ele tá assim. Você vê que O olho dele brilha. nossa, totalmente Não é diferente. lindo? O semblante dele. Ele exala a presença do Espírito Santo, sabe? Ele tá muito estudando a Bíblia, ele não fruto, hein? perde um culto, tal. Aí eu sabia mais ou menos, né? Eu tinha visto que depois do culto ele voltou pra igreja, tudo. Eu tava assim, mais ou menos, eu sabia que foi por conta do culto. Mas eu nunca tinha escutado da boca dele esse testemunho dele. Porque eu não imaginava que tinha acontecido isso com ele. Que era, na minha cabeça, ele já era crente de berço, estava afastado. E agora, por conta do culto, ele voltou. Não foi nada, né? Sabe assim, quando você não Sim. dei muita Você não bola. faz nem ideia, né? Quando ele falou ontem, gente, Meu Deus. pra mim, eu falei assim, pensei assim, para tudo. Pra mim ter vindo aqui, depois daqui ainda abrir mais 3 lojas e tal. Mas se eu tivesse só por isso, só por ele, Dele já tinha valido a pena. não, já valeu a pena. Só por ele. Olha, tô me Olha que arrepiando. coisa linda. Só por ele já Meu valeu a pena. Deus. Só que assim, o melhor de tudo isso é saber que não foi só ele. Quantos testemunhos nós ouvimos, né? Verdade. Quantos testemunhos do culto a gente ouviu do primeiro, do segundo, Coisa linda. do Sarsa, de vídeos que às vezes eu posto no meu Instagram. Porque lá é o seu campo pastoral, tá? Sim. Eles pegam uma loja, um lugar improvável e falam assim, você vai fazer obra aqui. Não, você não sabe o que né? aconteceu lá, menina do céu, até livramento de morte, já teve lá Eita também, Deus. de suicídio e tudo mais. Então eu falo assim, então eu sei que tem muitos testemunhos também, mas ontem eu falei assim, vamos supor que não tivesse, só por ele valeu a pena. Já valeu a pena. Meu Deus. Por uma alma, né? Eu falei, por uma. Por uma Aí eu alma. falei assim, e saber que eu tive parte disso, lógico que a honra e glória do Senhor, Sim. que eu diminua que ele cresça, assim. Sim, mas a que eu gente fui se alegra. instrumento, A gente se né? alegra. Tipo assim, foi sim. através de eu ter obedecido, deixado minha parentela, vendido a minha casa, né? Todo o meu testemunho, E ter exonerado do feito cargo, culto, ter mudado de obedecido ao cidade, Senhor, né? sim, mudado pra cá e obedecido fazendo culto. Sim. Então, assim, eu tenho, lógico que foi Deus, mas eu saber que eu fui instrumento, que foi através, Deus me usou como instrumento, eu fiquei Maravilhada. toda feliz, né? Assim, obrigada, Deus, Glória a eu fiquei Deus. toda honrada, Não. falei assim, de ser instrumento, sabe? E fazer, nossa, valeu a pena, pra mim valeu a pena.
Porque esse é o Valeu nosso muito a chamado, pena. né? A Bíblia Sim. diz ir de fazer o quê? Discípulos, É, né? nossa, mas eu falo assim, é uma responsabilidade bem grande, Muito né? grande. Porque aí eu fiquei pensando, voltou, e se eu não tivesse obedecido e feito esse culto? Ele não teria voltado para Jesus. Então isso é muito sério, É gente. muito sério. Não sei se vocês estão conseguindo entender essa Eu te É muito entendo, sério. eu vou falar algo pra você, tá? É a mesma coisa quando Deus fala assim, ó, é hoje, não é amanhã. Sim, Porque a pessoa precisa daquela palavra naquele momento, não é amanhã. Amanhã não é o mesmo efeito. Até amanhã, muita coisa já aconteceu, obedeça. entendeu? É. Então, quando Deus te dá uma ordem, você tem mesmo que obedecer naquele momento, sabe? Deus mandou você fazer. Posso contar um outro Sim, testemunho? nossa, podia ser só assim, Eita, esse Deus. podcast é de testemunho, mas é muito Ó, bom. um testemunho também que aconteceu recente, uma irmã da nossa igreja, é uma senhora já, e ela vinha com uma dor na perna. E assim, não passava, e a gente orava, e todas as vezes que ia orar, o senhor falava assim, ora, né, para que venha mostrar o que tá, porque eu entendi que não era espiritual, tá? Tinha uma enfermidade mesmo, né? E ali ela passou no médico, o médico deu um diagnóstico errado, e a dor na perna não passava, ela chegou a cair, né? Ela perdeu a força na perna, uma senhora de 69 anos. E olha só o que Deus fez. E o que aconteceu? Ela passou no cardiologista. E ali, com os exames, veio o diagnóstico que era uma aneurisma chama ilíaca, é na perna. Eu nem sabia que existia, né? E aí, enfim, ela me ligou depois do culto das mulheres, já era um pouquinho tarde. Perdão, ela me mandou uma mensagem que já estava no hospital. E ela falou assim, pastor, eu vou ter que amanhã já fazer a cirurgia. Porque se romper, se estourar, é fatal. Meu Deus. E aí eu tava no meu quarto essa hora, desci, né? Tá todo mundo dormindo em casa já. Eu desci e o Senhor falou ao meu coração, minha filha, se eu segurei até agora e não rompeu, você acha que ela vai morrer? Então, se até aqui a minha mão esteve, então fala para ela ficar tranquila, que eu tô com ela. Sim. E aí naquele momento eu falei, olha, Deus mandou falar isso para você, tá? Aí nós fomos no hospital. Chegamos no hospital do Animar, fomos lá orar pela vida dela, eu mais uma missionária da igreja. Enquanto a gente orava por ela, a presença de Deus, assim, invadiu aquele lugar, assim, ó. Foi algo tremendo, sabe? O Senhor falava assim, eu te trouxe para orar por ela, mas não só por ela. Você vai orar e o Senhor começou a dar as ordens. Você vai orar pela maternidade, você vai orar pelos funcionários, pelos enfermeiros, pelo dono desse hospital, por cada metro quadrado, porque uma oração ela é poderosa para alcançar o que você não imagina que eu possa alcançar aqui nesse lugar. E aí começamos a orar e o Senhor falou assim, ó, diga para ela que não vai ter morte. Diga para ela que é vida. Glória a Deus. E aí o que aconteceu? Fomos, descemos. Aí essa missionária foi embora, eu fiquei com ela no hospital. A hora que ela foi para a cirurgia, o médico chegou e eu falei para ele, ó, nós estamos em oração por você, né? E vamos ficar aqui na oração. Ficou eu e a filha dela ali orando na questão da cirurgia até ela sair. Quando o médico chegou, eu estava sozinha nesse momento. Ele começou a mostrar os vídeos e falou assim para mim, ó, eu tenho que te falar algo. Foi a mão de Deus. Eu nunca peguei um aneurisma num tamanho gigantesco desse. Meu Deus. Ele falou assim, não rompeu por Deus. E o médico começou a falar, não rompeu por Deus. E ele começou a me mostrar as imagens. E aí ele falou assim, olha, é Deus, eu não tenho nem o que questionar. Aí me falou a respeito do que tinha acontecido, tal, que foi um sucesso, tal. Descemos para a UTI. Quando descemos na UTI, tá tudo certo para ela já ficar na UTI, volta o médico. Olha, vamos ter que abrir de novo. Porque tá saindo sangue, né? E a gente vai ter que abrir para poder estancar, tal, tal. Aí naquele momento eu falei, Senhor, não vai abrir, em nome de Jesus. Porque há todo um risco, né? Aí eu mandei mensagem pro pessoal da igreja, no grupo, pessoal, todo mundo em intercessão agora, né? Isso já era 10 horas da noite. Nós estamos lá desde as 11 da manhã, mais ou menos. E aí entramos em oração, aí eu precisei vir embora porque o filho dela chegou. E quando eu cheguei em casa, veio a notícia, não precisou abrir. Olha só. Estancou A hemorragia. e a hemorragia. Glória a Deus. E aí, assim, para glória de Deus, ela tá curada. Ela passou o processo da UTI e tudo. Acompanhamos ali, foi dias de batalha, mas a gente viu, assim, um grande milagre acontecer, né? Porque pela medicina, é assim, é uma enfermidade muito delicada, Sim. sabe? A gente sabe que muita gente já aconteceu de falecer, Sim. né?
Mas assim como o Senhor falou, o Senhor cumpriu. Então foi algo lindo. Ela tá aí viva, glorificando. Tão bom Dá vontade de saber. colocar ela num potinho, eu falo pra Sim. ela na igreja. Dá vontade de pôr você num potinho. E glória a Deus. E aí, e também dentro desse processo, no último dia que ela estava no hospital, a gente foi orar e tinha uma enfermeira. E na hora que ela entrou, a gente estava começando a oração. E aí ela entrou. Você quer também que a gente ora por você? Eu quero ficar aqui e tal. E começamos a orar. E ali Deus começamos a falar com ela. Olha, E era uma resposta. Era uma resposta, porque eu via bebês assim no colo dela, aqui, nessa parte da mão, assim, eu via um monte de bebê. E o senhor falava assim, ela tem um sonho de ser obstetra. E o senhor começou a falar sobre a maternidade, que ela ia cuidar de crianças. E o senhor começou a falar, eu vi que ela começou a chorar e receber aquela palavra, o senhor falando. Quando foi no final, ela falou assim, quem te contou? Eu falei, contou o quê? Meu Deus. Ela falou assim, eu recebi ontem. O meu sonho, quando eu entrei aqui, era trabalhar na maternidade, porque meu sonho é ser obstetra. Olha, Olha só. Ela falou assim, e quando eu entrei aqui, o meu sonho era esse. E ontem eu recebi uma proposta para ir para um outro lugar para trabalhar nessa área. E eu estava em dúvida do que eu ia fazer. uma Mas eu não tenho resposta. dúvida mais nenhuma Ai, agora. É muito Então, bom, é né? muito maravilhoso. Nossa, é muito gostoso, gente. Você saber assim que Deus, você vê, ela devia com certeza estar ali inquieta, porque ela estava num trabalho, tendo uma outra proposta. Imagina essa dúvida no coração dela, Sim. porque deixa a gente inquieta, Que é uma ansiosa. decisão É muito uma decisão, séria, né? Vai, né? eu tô trabalhando num lugar, tanto tempo, vou sair. Então, assim, ela devia estar ali, porque ela, né? Aquela angústia Uma mesmo, o que eu angústia de saber o que eu faço? faço e Deus vem com a E Deus resposta. pontual, Assim, assim, ó. muito bom. Eu tô sentindo a presença de Deus aqui, Eu viu? tô arrepiando. Eu tô sentindo a presença de Deus. Eu quero te abençoar também, viu, Lili? Deus continue te usando, sabe? Onde Deus plantar, planta dos seus pés. Você seja mesmo um canal do Senhor para levar essa alegria, sabe? É do teu jeitinho. Deus libera uma essência para cada um, Sim. né? Um perfume para cada um, né? E que Deus possa assim mesmo continuar liberando esse perfume, sabe? Para muitas mulheres, que eu sei que o maior alvo do Senhor é com mulheres na sua vida, viu? Sim. Deus te colocou num lugar específico para isso, sabe? Então, que Deus continue mesmo te usando, sabe? Eu te abençoo nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Ai, que gostoso, gente. Tá muito bom esse episódio, né, com a pastora. Mas tá chegando ao fim. Só que antes aí você vai fazer um ping-pong aí de perguntinhas, né, Isa? Responde rápido. Eu vou fazer uma pergunta Olha, e Isa. você responde rápido. Ai, ai, ai. Eu vou tentar responder rápido, tá? Ai, ai, ai. Vamos lá. Vai, Isa. Versículo bíblico favorito. Eu tenho vários, mas um dos versículos que sempre foi uma palavra muito pontual para minha vida, Jó 42:2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Louvor. Sarça. Ai, sabia. Uma das suas composições, assim, que mais foi edificante. Eu sei que você falou essa, mas, assim, que te impactou mesmo. Você compôs. Uma das canções que eu falo que eu não vou falar da sarça que eu falei um pouquinho agora, mas uma canção também que teve uma experiência com Deus foi a Debaixo das Asas. Foi na cidade de Tupã, né? E no Salmo 91, e foi bem no tempo da pandemia, e Deus falou algo para mim, quando o Senhor me deu essa canção. Falou, filha, muitos estão inseguros, muitos estão desesperados pelo amanhã, mas eu continuo mesmo ainda. Eu ainda sou o mesmo, né? E eu posso guardar, eu posso proteger, eu posso livrar. E o Senhor me conduziu ao Salmo 91, né? Porque é nele que a gente tem essa segurança, nesse lugar, no esconderijo mesmo dele, sabe? Então essa canção ela é especial para mim também. O maior livramento, assim, que Deus já te deu. Olha, eu tenho vários livramentos, mas eu acho que um livramento que marcou muito a minha história e foi um milagre foi a meus 9 meses de idade, que eu tive pneumonia dupla. E se minha mãe tivesse levado eu no outro dia, eu não estaria aqui. Então, assim, lá de trás a gente já vê, assim, um agir do inimigo, né, para impedir o plano de Deus. Mas a gente também vê a soberania de Deus e a mão dele poderosa, né, de dar essa sensibilidade para minha mãe me levar, né, e eu estar aqui hoje para poder viver os propósitos dele. Agora, para encerrar, um sonho.
a gravação do meu DVD ao vivo. Eu acho que isso é um sonho, tá no meu coração, né? Hoje falta o recurso, mas eu sei que para Deus isso não é nada, Não. diante de tantas coisas, Dono né, que a do ouro gente e da prata. já viveu, né? Sim. Mas tenho orado por isso e eu quero estar debaixo do tempo de Deus também, sabe? Não antecipar aquilo que Deus Seja tem. feita a vontade dele na hora Exatamente. E dele. tá em oração isso aqui. Ai, que bom. Pastora, muito obrigada pela sua A presença. gratidão é Eu minha. gostei muito desse bate-papo. Glória a Fico muito Deus. feliz em te conhecer. Eu Muito também. prazer. Mas é isso mesmo. E quem sabe aí uma outra oportunidade, né? A gente volta a conversar a mais um gente faz pouco. parte 2. Porque vai ser o testemunho do DVD. Né? Exatamente. Vai Tem ser o muitos testemunho de testemunhos como aí. aconteceu. Não, desse DVD. Do DVD. É, Amém. Vocês porque vão estar eu lá. creio que vai Amém. acontecer. Então, depois vamos voltar aqui para contar como que foi. Amém. Tá bom? Amém. Que alegria. Gente, então nós vamos encerrar mais um episódio. Mas antes, eu gostaria que a pastora desse uma palavrinha para quem está Amém. assistindo a gente. Mas já vou adiantando aí. Um beijo, até o próximo SarsaCast. Deus abençoe, Deus. Uma palavra para o final. Deus falou de tantas maneiras aqui, né? Mas desejo do meu coração que aonde chegar, né, esse podcast, Deus possa te alcançar com aquilo que só Ele pode, né? Porque eu falo que o nosso Deus, ele é ilimitado, né? Ele vai aonde nós não conseguimos ir, né? Que Deus possa aí te visitar, te incendiar, te renovar, te curar. Tem uma unção poderosa aqui, gente, nesse podcast, assim, e eu sei que Deus vai fazer algo tão lindo e também compartilhe essa mensagem. Seja um canal de Deus para poder levar essa palavra de esperança a tantos corações, né? Então, receba a sua porção, mas também compartilha aí com o teu irmão, em nome de Jesus. Amém? Que alegria, gente. Estou muito feliz, viu? Tchau. Tchau, gente. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Faz Amém. Senhor. Beijo, Deus abençoe. Glória a Deus.